Assim como nós estamos, nós queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te buscamos nessa manhã de todo o nosso coração, sabendo que em Ti nós nos movemos, em Ti nós existimos. De Ti vem o sopro de vida. Fora da Tua realidade não há nada, nem nós não somos nada. E adiante de Ti, Senhor, que nós nos calamos nessa manhã, mais do que falar, nós queremos ouvir. Mais do que dizer coisas, nós precisamos que a Tua voz seja audível para os nossos corações, que nós Te ouçamos, que nós Te ouvimos, possamos deixar com que essa palavra penetre profundamente no nosso coração, na nossa alma. Por isso fala conosco aqui nessa manhã, Senhor. Nós precisamos Te ouvir, nós precisamos de que o Teu Santo Espírito seja derramado e passeie aqui no nosso meio, fazendo a Sua obra, manifestando a Sua graça, manifestando o amor de Deus, esse amor que precisa ser derramado nos nossos corações, para que se torne real, para que se torne concreto, para que deixe de ser uma informação, uma teoria sobre a qual nós ouvimos, nós conhecemos, mas que não se concretiza, não se enraiza dentro de nós. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, sopra nessa manhã para que esse grande amor de Deus manifestado em Jesus, pela Sua obra na cruz, nos alcance, nos atinja, mexa conosco e assim também nos transforme, nos torne pessoas novas. Assim é que nós oramos, nós Te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós iniciamos já há 2 semanas uma nova série chamada Espírito Santo, Prazer em Conhecer, justamente nesse mês em que nós temos a comemoração, que foi no último domingo, a comemoração do Pentecostes, esse momento do derramamento do Espírito Santo, que é parte fundamental do anúncio do Evangelho no Novo Testamento, que não pode ser deixado de fora, porque foi só por causa disso que o Evangelho chegou até nós, foi só por causa disso que ao longo de todos esses séculos Deus manteve essa chama acesa, fazendo com que ela nos atingisse e nos alcançasse. Então, nós já falamos sobre a promessa cumprida, de que isso era uma promessa no Antigo Testamento, que do Antigo Testamento havia uma relação completamente diferente com o Espírito Santo, que foi alterada e mudada a partir do Novo. Nós falamos na semana passada, o Josiel pregou na semana passada sobre a companhia imprescindível do Espírito Santo na nossa caminhada cristã, e ele enfatizou muito lá no Evangelho de João, capítulo 14, em que Jesus fala da importância, 14 e 16, em que ele fala justamente que ele precisava ir, ele precisava partir para que o Espírito fosse enviado, esse outro Consolador que estaria neles, que já estava com eles, mas que agora estaria neles, habitando neles. Hoje nós vamos falar sobre a presença transformadora do Espírito Santo, falamos dessa obra interna que o Espírito faz no nosso coração. Semana que vem ainda do poder vocacional, ele nos vocaciona, ele nos dá uma tarefa, ele nos dá uma missão, uma razão para existir, que tem a ver com os dons que ele concede, que tem a ver com a nossa personalidade, enfim, mas nos dá um sentido para a existência. E no dia 30, vamos falar sobre amizade espiritual, de que ele deseja ser uma companhia para nós e de que a vida cristã se dá a partir de um relacionamento. Então, o Espírito é a companhia imprescindível de Jesus no meio da igreja, e eu quero começar fazendo essa afirmação: é preciso virar a página. Em que sentido? Eu tenho tido a convicção na minha capacidade, na minha condição, que logicamente também é limitada, mas na minha visão,
quando eu olho para dentro do mundo cristão, quando eu olho para dentro da minha própria denominação, mas de maneira geral para todo mundo cristão, eu percebo que nós temos uma dificuldade de viver a realidade do Novo Testamento. As nossas igrejas muitas vezes se parecem mais com uma sinagoga vivendo no Antigo Testamento e não com a igreja que experimenta a realidade da nova aliança. Certo? Essa é a percepção que eu tenho. Nós parecemos muitas vezes muito mais com uma sinagoga do tempo de Jesus do que a igreja descrita no Novo Testamento. E eu quero argumentar em relação a isso e o porquê disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, no versículo 6, ele diz: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Há algo novo que acontece no Novo Testamento. Mas às vezes parece que nós estamos ainda tentando servir a Deus segundo a velha forma da lei escrita. Nós entendemos vida cristã, muitas e muitas vezes é assim, nós entendemos vida cristã como uma espécie de obediência a alguns tipos de regras, alguns tipos de comportamentos. Você faz isso. Ser cristão é um fazer coisas, na compreensão de muitos de nós. O que a gente faz? E a gente se lança ao fazer. Mas no Novo Testamento, e nem no Antigo Testamento, para ser muito honesto, porque a palavra que o justo viverá por fé não é uma palavra do Novo, mas é justamente uma palavra já dita no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a vida cristã ela não é descrita como um fazer, mas ela é descrita como um nascer de novo, como uma mudança de natureza. E, portanto, não tem a ver, em primeiro lugar, com questões comportamentais. Não tem a ver, em primeiro lugar, com regras. Mas tem a ver com coisas muito mais profundas do que isso. E em Romanos 7, onde o apóstolo Paulo descreve a relação do homem com a lei, se nós somos libertados da lei, para que a lei serve então? Essa é a pergunta com a qual o apóstolo Paulo lida em Romanos capítulo 7. E ele vai descrever um ser humano carnal, que entende a boa vontade de Deus na sua cabeça e tentando praticar essa boa vontade de Deus, e ele coloca esse ser humano dentro de um beco sem saída em que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. E essa, muitas vezes, é uma descrição exata também da realidade que nós vivemos enquanto cristãos. Nós, a partir dos nossos próprios esforços, tentando fazer aquilo que é certo e não conseguindo. O que será que o apóstolo Paulo quis dizer com esse novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita? No capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer o seguinte: porque aquilo que a lei do Antigo Testamento fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. O que é a carne? A minha velha natureza. A lei de Deus se coloca diante de mim, mas eu tenho uma natureza pecaminosa. E é justamente diante da vontade expressa de Deus que eu tenho vontade de fazer a minha própria vontade. Ao invés de me submeter, ao invés de, mesmo que na minha mente eu concorde com isso, mas existe uma outra força dentro de mim, nessa minha carne, nessa minha velha natureza, que me empurra numa direção contrária. Eu quero fazer a minha vontade. A lei, estando enfraquecida pela carne, ela não podia realizar o que Deus queria.
Então Deus fez isso, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus morre na cruz para nos reconciliar com Deus. E assim o pecado é condenado na carne, porque Jesus assumiu a nossa carne, assumiu a nossa condição de seres humanos, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos agora segundo o Espírito. Ou seja, quando se diz na Escritura de que o fim da lei é Cristo, de que nós somos libertados ou libertos da lei, em um momento algum o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos isentos da vontade de Deus, de que a graça de Deus significa que Ele nos perdoa para que nós vivamos da maneira que nós quisermos. Deus te perdoou na cruz, a graça de Deus te alcançou, viva como você quiser. Não, as justas exigências da lei são cumpridas, mas existe um novo modo como estas coisas acontecem. Não é mais uma tentativa e um esforço, um exercício do ser humano tentando agradar a Deus a partir de si mesmo. Esse esforço, esse exercício, esse empenho dá com os burros na água, como o apóstolo Paulo descreveu de maneira magistral em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto é isso que eu faço. Mas o derramamento do Espírito, em Atos 2, justamente tem essa questão de que em Cristo nós somos perdoados, mas a partir do poder do Espírito, efetivamente esse perdão pode nos libertar da escravidão do pecado. Isso é uma obra do Espírito de Deus. E quando eu falo libertado da escravidão do pecado, eu não estou dizendo que algum de nós, ou que eu, ou qualquer pessoa aqui entre nós, possa viver sem pecar, no sentido de que jamais, em momento algum, vai cometer erros. O que eu estou dizendo aqui é que, segundo o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, é possível viver não mais como escravo do pecado. É possível viver não mais como prisioneiro dos velhos vícios, da velha natureza, escravizado pelos velhos impulsos, sem conseguir resistir a eles. Essa é a minha afirmação. Todos nós vamos continuar errando aqui e acolá, mas o pecado sempre vai entrar na nossa realidade como uma pedra no sapato. A gente identifica, a gente confessa, a gente segue adiante e existe um processo, um crescimento que Deus está nos dando. Sobre ele nós vamos falar um pouquinho. Então, nessa manhã eu quero caminhar com vocês um pouco aqui em Romanos capítulo 8, demonstrando algumas coisas que eu acho extremamente importantes. Primeiro, o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele fala da libertação dessa escravidão do pecado. Ele diz que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Romanos 7 ele descreveu essa lei do pecado e da morte. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. E aqui ele está dizendo que existe uma nova lei, uma nova realidade. A realidade do Espírito Santo de Deus que me invadiu, que me encontrou. E aqui existe uma nova possibilidade de vida. E essa possibilidade, em segundo lugar, me capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Eu leio os mesmos versículos de antes. Aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Não nós, Deus o fez. Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus me capacita e te capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O teu esforço, o teu empenho pessoal não consegue fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus habitando em você, pode fazer isso em você. Certo? E a inversão dessas duas coisas é terrível.
Porque uma é o evangelho, a outra é a religião. Toda religião ensina para as pessoas como se tornar um ser humano melhor a partir de si mesmo. Toda religiosidade se resume a isso. O evangelho diz: você não pode ir a Deus, Deus é que veio até você. No momento que o pecado entrou na sua história, a relação com Deus foi rompida e o acesso foi fechado. Todo culto do Antigo Testamento é um testemunho inequívoco disso. A porta está fechada. Estamos separados. Deus é santo, você é pecador. A única chance de ter algum tipo de acesso é apresentar um sacrifício substitutivo que era feito por meio dos sacrifícios no Antigo Testamento, para que houvesse consciência do pecado. Você merecia morrer, mas alguém morre no seu lugar para que você possa ter algum tipo de acesso. Está fechada a porta. Isso é confirmado no Novo Testamento quando Jesus morre na cruz. Mas com a sua morte, esse acesso é aberto. Esse acesso é aberto. Mas como nós ainda somos habitados por essa carne, por essa velha natureza, ela faz parte da nossa realidade, nem andar com Deus nós não conseguimos pela nossa própria força. Nós precisamos do empoderamento do Espírito Santo para que isso se torne concreto e real. É possível viver segundo a vontade de Deus? É possível, mas não pelas nossas próprias forças. Não é você que vai fazer isso, mas é a graça de Deus em você. Como o apóstolo Paulo disse em certo momento: não eu, mas a graça de Deus através de mim. Como que isso acontece? Por exemplo, em Gálatas 5, 22 e 23, diz que o fruto, o resultado da habitação, da presença do Espírito Santo na vida de alguém é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E eu acho muito interessante porque no Antigo Testamento o que a gente tinha, na verdade, era a lei é uma limitação para o mal. Não faça isso, não faça aquilo, isso vai te destruir, isso vai fazer mal para você. Não, não, não. O não aparece de maneira forte e inequívoca, colocando limites para a nossa maldade. Mas no Novo Testamento não se tem mais uma espiritualidade do não, existe uma espiritualidade do sim. É sim para o amor, é sim para a alegria, é sim para a paz, é sim para a paciência. Vida cristã não é não matar. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você chamar o seu irmão de tolo, de racá, se você disser para o seu irmão: você não tem valor nenhum, você não presta, se você destruir a identidade do seu irmão, você está matando. E no mesmo Sermão da Montanha ele diz: ame os seus inimigos. Se alguém te der um tapa numa face, dá a outra. Se tirar a capa, dá para ele a túnica também. Se quiser fazer você andar 1 milha, anda 2. Ame os seus inimigos, ore por aquele que o persegue. Não é uma religião, não é uma questão de limitação do mal, é um mergulho no bem. Não tem mais a ver com negação, tem a ver com positividade. Percebe? O que Jesus veio fazer não era colocar mais regras para que nós nos comportássemos melhor dentro da cerquinha que Ele colocou. Ele veio nos fazer livres para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus a partir da nossa liberdade. Ele nos veio nos tornar pessoas conscientes. Ele veio tirar as cercas do medo para que nós o sirvamos de boa consciência, com bom coração, porque nós fomos amados de maneira profunda e inequívoca na cruz, e esse que me amou dessa forma, eu só posso amá-lo da mesma forma. Eu amo obedecendo a sua palavra. E essa obediência não é pesada, essa obediência é vida, essa obediência me traz paz, essa obediência muda a minha vida, muda o meu caráter. Eu quero viver assim, é o que eu mais quero na minha vida. E isso é operado na nossa interioridade pela ação e pela manifestação do Espírito Santo de Deus.
A lei só limitava o mal, o Espírito gera uma nova natureza, uma natureza onde nós não produzimos mais apenas facções, divisões, discórdias, gritaria, glutonaria, feitiçaria e todas aquelas coisas descritas em Romanos, em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos anteriores, em que ele fala das obras da carne e que ele contrapõe as obras da carne com o fruto do Espírito. Não, a presença do Espírito gera amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quem frutifica estas coisas não precisa de lei, porque a lei não proíbe nenhuma dessas coisas. Não precisa de cerquinhas. Não é mais criança que precisa de tutor, se tornou adulto, cresceu, anda por consciência própria. A religião das obras pode ser importante para alguém que esteja no início da sua fé cristã, mas ainda é uma coisa altamente infantilizada e infantilizadora quando permanece aí. Em terceiro lugar, a presença transformadora do Espírito, ela gera vida e ela gera paz. Seguindo o texto de Romanos 8, ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Carne, lembrando aqui, é a velha natureza. Não significa apenas, não está falando de que o corpo é mau, está falando da carne no sentido de velha natureza, incluindo a sua mente e os seus pensamentos, porque aquilo que nós fazemos de errado não vem meramente do corpo, mas vem dos nossos pensamentos. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. É vida e é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É isso que ele falou em Romanos 7, no capítulo inteiro, nem pode mesmo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas quem é dominado ou está debaixo dessa vida do Espírito, essa pessoa pode. Ela consegue por causa da presença do Espírito Santo na vida dela. Em quarto lugar, a presença transformadora do Espírito nos transforma em santuários de Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Já estiveram um dia, tentando agradar a Deus por meio da lei, debaixo da carne, e dando com os burros na água. Mas agora vocês estão debaixo do domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos faz pertencer, que coloca esse elo de pertencimento. Nós somos separados para Jesus, nos tornamos santuários de Deus, nós somos habitados, Ele habita em vocês, diz o texto. Nós nos tornamos tabernáculo, nós nos tornamos templos ambulantes. Deus não está. Até no Antigo Testamento, quando Salomão vai consagrar aquele templo lindíssimo e suntuoso, que não é aquele que está construído lá em São Paulo, era aquele lá de Jerusalém, né? Quando ele vai consagrar aquele templo, ele diz: Senhor, nós sabemos que Tu não habitas em templos feitos por mãos. Até no Antigo Testamento havia essa consciência de que Deus não precisa desse tipo de coisa. Mas aquele lugar era o único lugar onde se podia oferecer culto, porque isso incluía a presença de sacerdotes, incluía sacrifícios, então era lá que se oferecia culto. Mas no Novo Testamento, o templo se torna obsoleto, porque o único, suficiente e permanente sacrifício necessário foi feito por Jesus na cruz, e portanto não há mais necessidade de sacrifícios, e portanto também não há mais necessidade de templos. Existem apenas necessidades de locais onde a gente possa se reunir para ouvir a palavra de Deus, porque templo agora sou eu e você. Eu e você somos pedras vivas da construção que Deus está levantando. É o que diz o apóstolo Pedro. Eu e você. Nós precisamos de espaços para nos reunirmos, para ouvirmos a palavra de Deus. Mas Deus não precisa desses espaços. Nós é que precisamos deles. Portanto, esses espaços não são sagrados no sentido de que
Deus necessite deles para alguma coisa. Para Deus, sagrados somos nós. A sarça precisa arder no solo do teu coração. É lá que o fogo precisa queimar. O ambiente sagrado somos nós somos santuários de Deus. O Espírito de Deus habita em vocês, diz o apóstolo Paulo. E se não habita, você não pertence a Cristo. Certa vez saiu na internet, você deve ter visto por aí, essa imagem, essa espécie de charge, que era para ser uma chacota com os cristãos. Alguém, talvez um ateu, não sei, alguém colocou isso como uma forma de fazer uma crítica nas redes sociais. E foi muito interessante na época porque os cristãos começaram a reagir e dizer assim, poxa, eu me identifico com essa imagem. É assim que eu gostaria de ser. A pessoa que construiu a imagem estava tentando demonstrar o bitolamento dos cristãos montados por Cristo, olhando para a Bíblia, né? Tipo assim, são um bando de otários, ou de gente que não enxerga a realidade e eles vivem curvados sobre a Bíblia. Mas foi interessante que algumas pessoas, que eu julgo na época, foram muito sensatas, que ao invés de começar a xingar e brigar e agir como muitos cristãos do nosso tempo fazem, quando vão, por exemplo, discutir política, né? Já começam a xingar, já começam a eliminar as pessoas da sua vida. Ah, você não pensa como eu, então excluo você. Cara, quem é você para excluir alguém por quem Jesus morreu na cruz? Se você é capaz de excluir alguém por quem Jesus morreu na cruz, meu querido, me desculpe, mas eu acho que você não entendeu a essência do Evangelho ainda. Você não tem esse direito. Não é você quem escolhe quem é teu irmão e quem não é. E se as tuas posições políticas são mais importantes do que o Evangelho na sua vida, você precisa se converter ao Evangelho. Certo? Urgentemente. Mas foi muito interessante na época que a reação das pessoas, alguns cristãos, de fato reagiram como cristãos, dizendo, olha, eu gostaria que a minha vida fosse assim, guiada pela Escritura e com uma consciência formatada por Jesus. Eu gostaria de ser assim. Muitas vezes eu não consigo ser assim. Isso aqui foi escrito, foi uma tentativa de uma montagem, de fato, como uma forma de ridicularizar a nossa fé, mas eu poderia dizer que, de fato, isso aqui me representa. Eu quero, como disse o apóstolo Paulo, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ser guiado por Jesus. Por uma razão muito simples, porque essa é uma opção que eu estou fazendo, a opção de que alguém morreu por mim na cruz e deu a sua vida por mim. Porque se Jesus não estiver sentado na minha nuca, outro vai sentar na minha nuca. A pergunta é quem está sentado na sua nuca se não é Cristo? Porque não se iluda de que alguém não está sentado ali. Se a Escritura não é aquilo que guia você, que dá norte, que faz com que você perceba a vida e interprete a vida, o que é? Porque alguma coisa é. Pode estar literalmente escrita, decodificada em forma de livro, mas pode não estar também. Quem é? O capital está sentado na sua nuca e o dinheiro é aquilo que está na sua mão e você anda assim. E o que rege você é o consumo, a conta bancária. O que é? Alguma coisa é. Eu também quero que a pessoa que esteja aí seja Jesus. Eu me identifico com essa imagem. Em quinto lugar, nós somos reconciliados por essa presença transformadora do Espírito e na esperança, e carregamos essa esperança da plena redenção. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ele está se deteriorando e cada um de nós, sim, um dia vai experimentar a morte, se Jesus não voltar antes. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
Nosso espírito, a nossa relação com Deus, ela foi reconciliada. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. A esperança da plena redenção. Assim como Jesus foi ressuscitado, mesmo tendo experimentado a morte, nós também aguardamos essa certeza, e o que nos dá essa segurança é a habitação do Espírito Santo em cada um de nós. E não são apenas nós, em Romanos 8 o apóstolo Paulo fala que também uma outra coisa aguarda essa redenção plena. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos, a criação geme, aguardando essa plena redenção. Esse momento em que tudo vai ser feito novo, em que toda a criação vai ser redimida, em que nós também teremos corpos transformados, como o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15. Nós ansiamos por isso. E por que nós ansiamos? Nós só ansiamos porque o Espírito nos dá essa certeza. Se você pensa assim, eu nunca ansiei por isso. Isso não está no meu horizonte, eu só penso no aqui e agora. A fé cristã não é materialista. A fé cristã é uma fé de esperança. A fé cristã é uma fé para o amanhã. A fé cristã é uma fé para a vida e para a morte. E é o Espírito de Deus, esses primeiros frutos do Espírito. É interessante que a festa de Pentecostes era justamente a festa da colheita, a festa dos primeiros frutos. Foi nesse momento em que o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2. E é nesse momento que também é dado os primeiros frutos do Espírito. Ele é derramado como uma parte da colheita que ainda vai vir, da plenitude que ainda vai chegar. Mas a gente já experimenta um pedaço do céu aqui, nesse momento, aqui e agora. Nós sabemos que isso é real porque isso nos habita, porque está dentro de nós. É uma verdade da qual nós não podemos escapar, porque nós a experimentamos. Estamos sob uma nova natureza, 6º ponto. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A ideia do apóstolo Paulo ao dizer isso, quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus e, portanto, se comporta como filho de Deus. Ele está querendo dizer mais ou menos o que o apóstolo Tiago disse na sua carta. Uma fonte de água doce não pode gerar água salgada. Macieira não produz pera. É uma questão de natureza. Se você foi gerado de novo pelo Espírito Santo e você se tornou filho de Deus, portanto, você não vai viver na carne, na sua velha natureza, porque você recebeu uma nova natureza. É uma questão de natureza. É uma questão de a quem você pertence. É uma pergunta até onde essa obra de Deus se tornou concreta. Muitas vezes nós sabemos sim, queridos, nós sabemos dizer, sabemos explicar, sabemos até contar para os outros acerca da morte de Jesus na cruz. Mas efetivamente a realidade da cruz e a realidade da ressurreição, ela não se efetivou no nosso coração, porque isso só se torna concreto quando o Espírito de Deus transforma essa informação em revelação. Isso entra para dentro do nosso coração. Jesus morreu por mim, amém. Eu não preciso mais viver debaixo de culpa,
O meu passado foi cancelado. Eu não preciso ficar o tempo todo olhando para trás, dizendo, veja bem, mas eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, porque lá atrás Jesus morreu na cruz, você confessou o teu pecado para Jesus? Sim. Então o Espírito Santo em algum momento precisa soprar no seu ouvido, dizendo assim, querido, já foi levado, já foi pago, foi cancelado. Solta esse fardo que você carrega sobre os ombros, ele não te pertence mais. Quando que você vai viver como uma pessoa liberta? Acabou. Isso não pertence mais a você. A mesma coisa em relação à esperança para a vida. Quantos de nós coloca a sua confiança quase que plena e total nas coisas que possui, nas coisas que conquistou, no nome que tem? E quando qualquer situação da vida ameaça os nossos bens, ou a nossa saúde, ou o nome que nós conquistamos, ou o sucesso que nós angariamos com muito esforço, nós dizemos assim, onde está Deus? Deus me abandonou, Deus sumiu, Deus desapareceu, com certeza. Queridos, mas como assim? Onde está a nossa esperança? Nós somos o povo que vive a partir da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Por causa da ressurreição de Jesus, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, autoridades, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. A pergunta que eu tenho para fazer hoje é justamente o quanto essas realidades que Jesus alcançou, o quanto da obra de Jesus se tornou concreta, real dentro do nosso coração. E se não se tornou, o que está faltando aqui é a obra do Espírito na nossa vida. Não para sentir uma emoção, não para sentir... Talvez você não sinta bulhufa nenhuma, mas para trazer essa revelação, para fazer com que essa realidade ela se torne profundamente real para você, no seu íntimo, no seu âmago, no seu coração. Tão real que ninguém pode roubá-la de você, que ninguém pode tirá-la de você, que ela se torne o teu tesouro. Como Jesus disse, aonde está o teu tesouro? O teu tesouro são coisas que os ladrões podem roubar, que a traça e a ferrugem podem destruir, ou o teu tesouro está em Deus, onde traça, ferrugem e ladrões não podem tocar jamais? O Espírito Santo transforma a cruz e a ressurreição no nosso tesouro, na pérola preciosa que um homem encontra no campo, e vale a pena vender todas as outras pérolas e bens que ele já acumulou durante a vida para ter aquela. Lembra da parábola? Tudo pode ser perdido, mas não aquilo. Como disse o próprio Lutero no seu hino, talvez o mais belo de todos, Castelo Forte, que tudo se vá, Cristo comigo está. Ainda que inúmeros demônios venham, ainda que os bens se vão, ou como disse o profeta Abacuque, depois de olhar para a devastação do seu país, quando ele ouve a voz de Deus e Deus fala para ele, o meu justo viverá pela fé. Ele termina com um salmo dos mais extraordinários que a Bíblia tem no final do seu livro profético, dizendo, ainda que a vide não produza os seus frutos, ainda que os campos não produzam, ainda que os animais tenham sido levados, mas eu vou louvar a Deus. Eu o louvarei. Eu esperarei nele. E aqui nós vamos dar um pulinho e eu quero encerrar perguntando, queridos, pergunte-se de maneira muito honesta,
se a sua espiritualidade tem sido construída sobre uma relação com Deus Pai, que é possível por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele nos reconciliou com o Pai, Ele eliminou a barreira que existia, chamada pecado. E se essa relação ela é efetivada pela presença real do Espírito Santo na nossa vida. Ela é teórica ou ela é concreta? Porque às vezes muitos cristãos estão nesse segundo ponto aqui. É uma espiritualidade que tem a ver com ritos, com regras morais e religiosas, com lugares sagrados. Hoje eu fui no culto. É uma expressão infeliz porque você é um culto ambulante. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Se na segunda-feira você não é um culto na sua escola, na sua universidade, no seu local de trabalho, então isso aqui é uma grande farsa diante de Deus. Deus não precisa de culto, Deus não precisa ser bajulado, Ele não é um Deus carente disso aqui, entende? Que a gente tem que ficar dizendo assim, oh Deus, como Tu é grande, Ele sabe disso, Ele é bem crescidinho. É nós que precisamos disso, nós é que precisamos desse encontro com Deus. Por isso eu gosto mais da expressão em inglês, service, né? Que tem a ver com essa coisa de que Deus vem, na verdade, é até um conceito de que nessa reunião Deus vem nos servir, Ele vem nos encontrar, Ele vem atuar no nosso meio. Não é uma coisa que nós fazemos para Deus, é muito mais conforme o Evangelho, é Ele que vem ao nosso encontro nesse momento em que a comunidade se reúne. E nós precisamos disso desesperadamente. Ele não, nós precisamos. E às vezes a nossa espiritualidade tem a ver com dias, com lugares, com dias sagrados, com instituição. A Escritura nem conhece essas coisas. O Antigo Testamento conhecia algumas delas, mas o Novo não mais. Em terceiro lugar, eu pergunto qual é o propósito último da sua vida. E eu termino aqui com uma frase de um homem já falecido. Ele escreveu um livro em 1959, em português foi traduzido, na época era um tema da moda, O Poder de Deus é o título em português. Podem ver que em inglês, Nascido Depois da Meia-Noite, é um título um pouco diferente. Mas ele escreveu assim, todo homem é tão santo e tão cheio do Espírito como o deseja. O problema não consiste em persuadir Deus a que nos encha do Espírito, mas em desejar a Deus o suficiente para permitir que o faça. O problema que nós não somos mais cheios do Espírito Santo não é porque Deus não queira se derramar sobre nós, é porque nós não queremos Deus. É porque o propósito último das nossas vidas não é Deus, não é se tornar como Jesus. Boa parte de nós quer a Deus por causa de alguma coisa. A gente quer Deus porque quer ser bem-sucedido, a gente quer Deus porque quer... Deus não é o fim, Deus é o meio. Portanto, o nosso verdadeiro Deus é o fim que nós escolhemos, o meio é apenas um ídolo. Nós só não somos mais cheios do Espírito Santo porque nós não queremos. Se nós desejássemos ser cheios do Espírito, como nós desejamos outras coisas na vida pelas quais nós nos empenhamos, nós nos dedicamos, nós damos o nosso suor para ter essas coisas, ninguém nos seguraria. Ninguém nos seguraria. Mas não é isso que nós queremos. Não é Deus que nós queremos o que Deus pode nos dar. É por isso que nós somos tão pobres espiritualmente. É por isso que nós somos tão vazios individualmente. É por isso que nós somos tão do jeito que somos. Mas tudo isso está disponível. Quem sabe haja entre nós pessoas que digam assim, eu quero mergulhar nessa realidade. Eu quero conhecer essa realidade. Eu quero.
Não se preocupem, eu estou pregando para mim também. Eu estou dentro desse diagnóstico também. A minha vida poderia ser diferente do que é. Ela só não é. Porque às vezes eu quero mais o que Deus pode me dar do que o próprio Deus. Quero orar junto com vocês, debaixo dessa palavra. Uma parábola que Jesus ensinou dizendo... Lucas introduz dizendo, Jesus ensinou uma parábola sobre a insistência na oração. Jesus não ensinou a gente a insistir por coisas que Ele prometeu nos dar. Jesus não disse assim, você está com um problema, insista até que Deus te atenda. Ele ensinou a gente a ser insistente nesse contexto aqui. Peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, batam, a porta lhe será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse é o foco da insistência. Esse é o foco do desejo. O desejo colocado em outro lugar só gera ansiedade. Se você colocar o seu desejo em oração, em outras coisas, em ídolos, isso só vai transformar você numa pessoa profundamente ansiosa. O único lugar onde nós podemos colocar o nosso desejo que não vai nos provocar ansiedade é quando nós colocamos isso em Deus e querendo receber mais de Deus. É o único lugar. É a única pessoa. Vamos orar, queridos. Eu quero convidar você para ficar um instante em pé, se você puder. Então eu gostaria que você colocasse suas mãos nessa posição, no sentido de receber. E vamos orar. Você pode orar junto comigo, concordando comigo em oração. Nós queremos orar como igreja, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Nós andamos muitas vezes como sacos vazios. Andamos como se ainda estivéssemos no Antigo Testamento, como se fôssemos uma sinagoga, tentando Te agradar a partir da lei, segundo a velha forma caduca da lei. E nós não sabemos, não conhecemos, não compreendemos e não experimentamos nem vivenciamos o novo modo do Espírito, em que nós somos transformados de dentro para fora pelo Teu agir, pelo Teu mover, pelo relacionamento contigo, com essa pessoa do Espírito Santo. E nós oramos, vem Espírito, vem, sopra sobre nós como indivíduos e como igreja. Nós queremos confessar o nosso pecado de muitas vezes, Senhor, transformar a Ti no nosso ídolo e transformar em Deus os nossos desejos por coisas. Perdoa-nos. Lava o nosso coração de tamanho pecado. Lava o nosso coração de tamanha cegueira. E, ó Deus, como igreja, nós queremos reconhecer que nós não podemos cumprir o nosso propósito. Não podemos cumprir o nosso propósito como igreja se não formos empoderados do Teu Espírito Santo. Não empoderados para nos tornarmos orgulhosos, não empoderados, ó Deus, para lutarmos e brigarmos por poder, mas poder para servir, para exercer os dons que Tu colocas sobre nós. Poder para amar, poder para perdoar, poder para suportar uns aos outros, poder para ter paciência, poder para sorrir quando não há motivos para sorrir, poder para ter domínio próprio, quando tudo nos empurra para abandonarmos a fidelidade. Esse poder, um poder que muda o nosso caráter, é por isso que nós clamamos. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e sopra com o Teu sopro sobre nós. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos ser o que o Senhor nos tem chamado para ser, conformes à imagem do Teu Filho Jesus Cristo.
Esse é o nosso propósito último. Esse é o empenho maior da nossa vida, ou deveria ser. E todas as outras coisas precisam apenas colaborar para que isso aconteça. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.